Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal CNB Notícias. As informações do nosso país, as informações mais importantes para você que está sempre ligado no nosso canal. Se você é novo por aqui, chegou agora, espero que você goste, se inscreva, ative o sininho das notificações e não perca mais nenhum vídeo, nenhuma informação. E se gostar, deixa o joinha, que ajuda bastante que a gente continue trabalhando para trazer informações para você que nos acompanha. Vou trazendo as informações para começar a nossa semana aqui, com as últimas do que aconteceu neste fim de semana tumultuado em Brasília e no Brasil. Muitas ações estão sendo feitas após aquele triste caso da creche de Blumenau. Uma tragédia sem nome, não tem nem como a gente se expressar para falar a respeito. E algumas dessas atitudes, dessas providências do governo, das autoridades, são muito bem-vindas. Outras são tanto quanto duvidosas. A gente está aqui aguardando que as melhores sejam realmente tomadas e que as coisas mudem e melhorem. E o ministro da Justiça, o Flávio Dino, pediu a exclusão de 270 contas do Twitter e no TikTok com o intuito de resolver essa questão, ou pelo menos na concepção dele, de minimizar que essas coisas aconteçam. Ele informou em seu perfil oficial do Twitter, no sábado, neste fim de semana, que a operação resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de 7 armas. Além disso, a pasta solicitou à plataforma TikTok a retirada do ar de 2 contas que estavam viralizando conteúdos que incitavam medo nas famílias. No entanto, a iniciativa do ministro tem sido alvo de críticas por possíveis medidas que podem resultar em censura na internet. Dino atribuiu a tragédia à falta de regulação na internet e anunciou a constituição de um grupo de monitoramento da Deep Web e Dark Web para evitar novos crimes. A operação chamada Escola Segura foi criada pela pasta em resposta ao assassinato das 4 crianças em Blumenau. A iniciativa inclui um disque denúncia para ataques a escolas. Conta para mim o que vocês acham. Vocês acham que isso pode ajudar ou é pouco? Eu acho pouco. Eu acho que a providência do ministro em questão de segurança, não só em escolas, mas em todos os lugares do Brasil, porque esse tipo de caso acontece em escolas, mas pode acontecer num shopping, como já aconteceu, pode acontecer no supermercado, pode acontecer num cinema, como há muitos anos atrás aconteceu no Brasil, mas aconteceu. Não acontece só fora do Brasil, não acontece só nos Estados Unidos, e aconteceu há muitos anos atrás, num tempo em que não acontecia essa história de liberação de armas, era outra época. Mas aconteceu. E acontece, e pode acontecer se não houverem providências em outros sentidos. Não basta você ir lá só na internet, porque esses casos que aconteceram há muitos anos atrás, numa época em que nem existia internet, foi o quê? O que ocasionou? Então, a pessoa com problema mental, a pessoa com algum tipo de dependência química, que precisa de remédios, que use drogas, esse tipo de pessoa que pode, de repente, surtar e fazer alguma coisa tão trágica, ela tem que ser monitorada pela família, ela tem que ser monitorada por pessoas que já saibam do seu histórico, ela tem que estar sempre sendo analisada e, se for o caso, dependendo do estado da pessoa, ela tem que estar numa instituição trancafiada mesmo. Infelizmente é a realidade. Se eu ficar doida e começar a querer matar alguém, pode me trancafiar, porque pelo amor de Deus, né, gente, não vai deixar solto uma pessoa dessa. Mas a providência do Dino, a princípio, é mandar bloquear perfil de internet. Conta pra mim o que você acha, porque eu vou continuar falando para vocês a respeito desse caso. Aí é uma outra providência e aí a gente vai ver que tipo de providência é mais interessante. Vocês vão me contar. Blumenau anunciou segurança armada em creches e escolas. O município decretou férias, por enquanto, para viabilizar essa medida de proteção nas instituições de ensino. A prefeitura tomou suas providências e anunciou neste fim de semana a contratação de segurança privada para as escolas e creches da rede municipal de ensino. Uma semana de férias foi anunciada para garantir essa viabilização da medida. O prefeito, Mário Hildebrand, lá de Blumenau, afirmou que todos estão impactados com o ocorrido e que este tempo será importante para descanso e organização. Aos pais irresponsáveis, dias de descanso com os pequenos depois de tanta angústia e ao município dias de trabalho para se agilizar a contratação de segurança armada para atendimento, segundo ele. Já as escolas estaduais, que contam com cerca de 23 mil estudantes, vão retornar às aulas na segunda-feira, dia 10, normalmente. Então, a rede municipal vai ter uma semana, mas o governo de Santa Catarina decidiu manter o calendário escolar da rede estadual. Tá aí, uma das várias medidas que se deve tomar para a segurança. Mas
Mas aí tem um porém que eu vou também colocar o meu dedinho nessa conversa. É necessário, sim, segurança nas escolas. É uma atitude que a prefeitura e o governo têm que tomar de alguma forma, mas não só em Santa Catarina, não só em Blumenau, não é? Porque aconteceu lá por um acaso nesta ocasião, mas pode acontecer em qualquer lugar, como eu disse antes, devido a esse tipo de maluco que tem por aí. Vou falar bem o português, claro. Entrou em surto, é maluco. A pessoa que deu a louca. Agora, tem muita gente falando também que nunca viu, eu também nunca vi, eu fui uma das pessoas que disse isso, nunca vi o maluco entrar num presídio, numa comunidade cheia de traficantes, dizendo que está surtado e sair atirando todo mundo, sair dando machadadinha em todo mundo. Então, é fácil entrar numa escola cheia de criancinha. É fácil o cara dizer que está surtado para entrar num lugar que as pessoas não conseguem se defender. Então, tem que averiguar também até onde o surto dessa criatura, desse cidadão, é real ou é apenas uma forma de defesa dele. Se bem que eu acho que não existe defesa para o que ele fez. Mas, como eu disse antes, existe a possibilidade de casos como esse acontecer em qualquer lugar do mundo. Então, a segurança deve ser revista, deve ser feita de uma outra forma em todos os lugares, não só em Blumenau, não só em Santa Catarina e não só na internet. Por favor, né? Bom, gente, eu falei aqui nesse canal já, se você não viu, tem vídeo aí, aproveita, dá uma revisada nos vídeos que a gente já fez aqui essa semana e nos outros dias também. E eu falei a respeito do puxão de orelha que o Lula tomou de um russo, né, de um parlamentar aposentado russo, após ter dado pitaco na história da guerra. Pois é, ele não se contentou, né? Tomou puxão de orelha e está querendo tomar mais. Porque após ele dizer que Zelensky não pode querer tudo, agora ele começou a afirmar que Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia e também criticou os Estados Unidos. Ele está querendo realmente caçar confusão e cutucar onça com vara curta, né? Eu só acho. Foi o seguinte, o Lula falou na quinta-feira que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia já passou da conta. Ele falou aí numa entrevista com os jornalistas. Disse também que já está convencido que os dois países estão esperando apenas um ator externo que os chame para negociar um acordo de paz e defendeu que as duas nações precisam ceder. Ele praticamente se colocou no lugar desse ator externo. Ele quer ser o homem da paz, ele quer aparecer lá como o cara que resolveu a guerra, mas não é a pessoa que eles estão querendo lá, eu acho, né? Ele falou o seguinte, abre aspas, o Vladimir Putin, presidente russo, não pode ficar com o terreno da Ucrânia. Talvez não se discuta a Crimeia, mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. O Zelensky, presidente ucraniano, não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer. A OTAN não vai poder se estabelecer na fronteira. Fecha aspas. O Lula ressaltou que, na viagem que fará à China, pretende conversar com o presidente Xi Jinping para construir um grupo que negociará a paz. Ele disse assim, abre aspas, agora está começando a se ter a conversa que deveria ter sido feita um ano atrás. Fecha aspas. E ainda, veja bem, ele avaliou que houve erro estratégico dos Estados Unidos e países da União Europeia de terem entrado na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, sem antes esgotar as negociações pela paz. Mais uma vez a fala do Lula, abre aspas. O Brasil defende a integridade territorial de cada nação. Não concordamos com a invasão da Rússia na Ucrânia. Agora, nós achamos que o mundo desenvolvido, sobretudo União Europeia e os Estados Unidos, não poderia ter aceitado entrar na guerra da forma como entraram, com rapidez, sem antes gastar muito tempo tentando negociar. E negociar a paz é muito complicado. Fecha aspas, foi o que falou o Lula. Ou seja, ele está botando o dedo e dando pitaco em assunto que eu acho que não é dele. Eu só acho. Você que está aí acompanhando, você acha que o Lula tem que meter o dedo nessa história da guerra? Porque uma hora ele cutuca Zelensky, outra hora ele cutuca o Putin, outra hora ele cutuca os Estados Unidos. Ele só está cutucando coisa perigosa. Eu só acho que ele não tem que ficar mexendo em vespeiro. Você conta para mim o que você acha, porque olha, o negócio tá feio. Aí, de repente, você que está aí acompanhando o canal fala assim, não, mas não, no Brasil não acontece nada, eles nem vão ligar. Olha, gente, tem um relatório do FBI que revela que tem espiões russos atuando no Brasil há muito tempo, tá? Eles já atuam no Brasil aqui com um passaporte de identidade falsa há bastante tempo. É um relatório lá da Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, e tem detalhes sobre a atuação dos supostos espiões russos em território brasileiro. Tem um homem que é suspeito de espionagem que se passou por brasileiro, tinha até uma empresa registrada no Rio de Janeiro, fez negócios com o governo federal, isso faz tempo já, e o suspeito agora está desaparecido, viu? Teve flagrante de outros suspeitos também que estavam tentando deixar o país.
Um dos supostos espiões é Sergei Vladimirovich Cherkasov, 37 anos. Ele tem fotos datadas de 2008, nas quais aparece vestindo uma farda das Forças Armadas Russas. Sergei, no entanto, é acusado de manter uma identidade brasileira e de atuar com espionagem ilegal. Sobre ele também pesa a acusação de promover fraudes decorrentes de atividades ilegais nos Estados Unidos. Ele teria chegado ao Brasil em 2012, quando se estabeleceu com uma identidade falsa e em que exibia o nome de Victor Miller Ferreira, nascido em Niterói em 4 de abril de 1989. Ele chegou a ir para os Estados Unidos com o objetivo declarado de fazer um estágio. Com a nova identidade, o russo declara-se filho de uma brasileira com um português criado na Argentina. Olha a mistura, né? Victor foi detido em abril de 2022 após ter sido deportado pela imigração holandesa. Desde então, ele está preso, é investigado pelas autoridades por espionagem, lavagem de direito, já foi condenado a cumprir 15 anos de prisão. E isso é apenas um dos casos dos russos suspeitos de espionagem. Estou contando para você um caso, tá? E aqui no território brasileiro está cheio de passaportes e identidades falsas do povo russo. Tem até um coronel russo que se passa por brasileiro, foi preso também. Um jornal britânico até revelou aí um outro possível espião russo que se passava por empresário brasileiro. Enfim, eu acho que a gente não sabe quem é o nosso vizinho. Toma cuidado você aí, porque você não faz ideia, às vezes, de quem está do teu lado. Essa história, por exemplo, do ataque que podia ter acontecido ao senador Sérgio Moro, onde o pessoal do PCC já estava instalado perto da residência do Moro, perto de onde ele votava, perto de não sei o quê. São pessoas que alugaram casas, estavam morando, inclusive perto de onde eu moro. E aí eu fiquei pensando, né? Olha só, vai saber se eu não estava sendo vizinha de um deles. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado. E o Lula tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque eu acho que ele anda falando demais. Quero saber o que você acha. Conta para mim nos comentários, porque eu volto muito em breve com mais informações. Até o próximo vídeo. Não esquece meu joinha. Tchau, tchau.